Senhoras e senhores, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade por estar aqui presente. A cada um dos senhores que estão aqui presentes também, o meu cordial abraço. E também para você que está na internet nos vendo diretamente, um abraço para você também. Nós vamos trazer algumas informações, não queremos falar sobre doenças, né, porque não é esse o nosso objetivo, mas a gente quer trazer algumas informações que possam agregar alguma coisa à sua saúde, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida. O que é qualidade de vida para vocês? Qualidade de vida para vocês. O que seria a qualidade de vida? Oi? Vamos lá. Segundo a OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, em 1948, entendia-se que qualidade de vida era aquela pessoa que não tinha nenhum tipo de patologia, ou seja, que não tinha dor. Então, a pessoa que não tinha dor ou não tinha doença, ela se falava que você tinha uma qualidade de vida, né? E ao passar dos anos, a gente foi evoluindo. De 1948 para cá, houve uma evolução muito grande no mundo, né? Em todos os setores. E assim também na maneira com que a gente enxerga o que seja a qualidade de vida. E aí, então, eu fui buscar no dicionário o que é qualidade de vida. Então, o primeiro item é estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente. Ou seja, não só mais faz parte da parte de saúde física, mas principalmente o ambiente onde você está, onde você reside, onde você trabalha, onde você frequenta os seus hobbies prediletos, isso faz parte também da qualidade de vida. E pesquisando um pouco mais, eu achei essa outra vertente também, que é o estado de boa disposição física, psíquica e bem-estar. Então, ou seja, hoje quando a gente fala sobre qualidade de vida, nós estamos falando não só da parte física, mas principalmente psíquica e também do nosso bem-estar. E o que é o nosso bem-estar? É justamente aonde a gente vive. Seja ele no campo familiar, seja ele no campo de trabalho, seja ele nos nossos hobbies, seja ele nos amigos, esse espaço que a gente frequenta, ele faz toda a diferença para você em relação à parte da qualidade de vida, ok? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre problemas de saúde. Todos nós, a tendência é que tenhamos algum problema de saúde, até porque pelo mundo que a gente vive, pela nossa alimentação e por uma série de detalhes, nós acabamos atraindo para nós alguns tipos de problemas. Mas para a gente identificar, normalmente eu falo que os problemas de saúde são gerados por 3 fatores. O primeiro deles é a hereditariedade, ou seja, é aquele problema que já nasce com você, ou você já nasce com ele, né? Aquele problema que você já traz dentro do teu gene, que é passado de gerações para gerações. Esse problema, infelizmente, não tem como nós solucionarmos. Por quê? Porque ele já nasce com você geneticamente e você vai ter esse problema pelo resto da sua vida. Queira você sim, queira você não. O que pode ser feito é tentar amenizar, na verdade, esse tipo de problema para que você venha a sofrer menos. Mas, com certeza, isso é uma coisa que pouco você consegue resolver. Depois nós temos os outros problemas que são gerados pela má circulação. Então, nós temos 2 problemas. Primeiro, o genérico, o hereditário, e o segundo, pelo fato da circulação. O fato de você não ter uma circulação boa, frequente, com bastante oxigenação, com vitaminas e proteínas necessárias para abastecer as suas células, isso vai fazer com que você tenha problemas efetivamente. Como, por exemplo, o fato de você trabalhar muito tempo sentado. Normalmente, que é a maior parte dos senhores o que fazem, né, é ficar muito tempo sentado. O que acontece? Você acaba, no final do dia, ficando com dores nas pernas, as pernas cansadas, dores nos joelhos e dores nos artérios. O porquê disso? Porque a nossa circulação, ela depende muito, principalmente, das nossas válvulas, que estão localizadas atrás do joelho e na nossa virilha.
Quando você está sentada, como agora você está sentado, você está travando exatamente essas duas válvulas, dificultando com que a sua circulação se torne-se mais oxigenada, com mais proteínas e mais vitaminas. Isso vai fazer com que você tenha inchaço nas pernas, automaticamente vai lubrificar menos o seu joelho, você começa a ter um pouco mais de dor no joelho e também um pouco mais de dor nos artérios, ok? E depois nós temos o terceiro problema de saúde, que é o problema gerado pela coluna, que normalmente, o que acontece? Nós temos 2 pontos principais na coluna onde a gente sofre bastante, que é o quê? A coluna lombar e a coluna cervical. Segundo o Ministério da Saúde, hoje 83% da população nacional sofre de problema de coluna, tá ok? Mas nós não vamos nos aprofundar muito, vamos tentar trazer aqui um linguajar mais simples, que é para vocês poderem entender e tentar reduzir um pouquinho mais o seu sofrimento, ou até, quem sabe, acabar com algum deles, ok? Aí vem a pergunta, na qualidade de vida. Às vezes as pessoas me perguntam, como vai a tua saúde? É uma pergunta que normalmente, às vezes, as pessoas perguntam, né? Falam assim, escuta, e você, como é que vai a sua saúde? Aí eu pergunto, qual delas? Aí as pessoas me olham assim, de maneira estranha, né? Como assim, qual delas? Eu estou perguntando a tua saúde. Aí eu pergunto, sim, qual delas? Oi? É verdade, é uma das nossas saúdes. Quando a gente fala em saúde, uma delas é a saúde financeira. Se você estiver com uma saúde financeira doente, ou se você tiver com dívidas, se você tiver com problemas sérios financeiramente, isso vai afetar diretamente o teu problema orgânico. Você vai ter estresse, você vai ter dor de cabeça, você vai ter uma série de patologias que muitas das vezes, ao fazer os exames, não é identificado. Por que disso? Porque, infelizmente, nós temos algumas saúdes que nos atingem diretamente. E a saúde financeira é uma delas. Então, é importante que para que a gente seja um pouco mais feliz, nós criamos um equilíbrio dentro da situação e da nossa saúde financeira. Quem será que tem doença quando falta dinheiro? Começa a doer tudo, né? Dói a cabeça, dói o cabelo, dói tudo. Por quê? Porque isso nos afeta de forma direta, ok? Outra saúde também que nos atinge de forma direta é a saúde familiar. Quando você tem um problema no seu ente querido, um problema de natureza grave, faz com que você perca o teu sono, faz com que você não tenha vontade de se alimentar, automaticamente isso vai influenciar diretamente na tua saúde. Então, é muito importante também a gente entender que os entes queridos nossos, e eu vou até um pouco mais longe, às vezes os nossos animais de estimação, que a gente tem tanto carinho, que fazem parte hoje da família, né? Quando eles adoecem ou quando eles venham a falecer, isso cria um impacto muito grande no nosso organismo. E a gente acaba, muitas das vezes, sofrendo por esse fator. Então, a influência da saúde familiar também é bastante importante para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Outra saúde, a saúde social. Se você não tiver um ambiente de amigos, eu percebi isso muito hoje, aqui ficou muito claro, eu vi as pessoas chegando e uns se cumprimentando, chamando pelo nome, ou seja, existe já um elo de amizade com as pessoas. Por quê? Nós não fomos feitos para viver sozinhos. A própria Bíblia nos mostra sobre isso, né? Quando nós tínhamos lá Adão, Deus achou, falou, não vou deixar esse cara sozinho não, vou colocar alguém para apurrinhar ele, vou arrumar uma mulher para ele. E foi assim que aconteceu, né? Mais ou menos, né? Mas, brincadeiras à parte, ninguém vive sem amigos. A gente tem que ter amigos, seja no trabalho, seja em casa. Por quê? Porque nós temos que nos relacionar com as pessoas. Quando você se sente que você não tem amigo, ou você tem alguma coisa para contar e não tem ninguém que você possa contar, você começa a ficar um pouco frustrado. Por que você fica frustrado? Porque você começa a perceber que seus amigos começam a ser poucos. Então é importante nós investirmos nisso. Mas para investirmos na amizade, nós precisamos primeiro nos doarmos como amigo. Porque a gente cobra muito dos outros, mas na verdade a gente não doa o nosso tempo. Então ela tem que ser uma recíproca. Procurem começar a doar um pouco do seu tempo para que você possa conquistar amigos. Que isso é uma coisa que não cobra imposto de renda, tá bom? Continuando, e saúde espiritual?
Por quê? Você tem que crer em alguém, você tem que crer em algum ente supremo. Quando você não acredita em nada, fica muito difícil a vida para você, porque problemas todos nós temos. Problemas todos nós temos em todos os níveis sociais. Só que quando você tem, na verdade, uma saúde espiritual muito mais ligada, você tem condições de amenizar os teus problemas, até físicos, tá ok? Por quê? Porque você começa a enxergar lá na frente que você tem alguém a quem você possa, na verdade, te estender a mão no momento de dificuldade. E, às vezes, espiritualmente, isso resolve bastante. Te conforta, no mínimo, ele te traz um conforto e um refrigério nos teus ossos. O restante fica a critério de cada um. Mas é importante que você também tenha uma saúde espiritual também adequada. E uma, por último, seria a saúde física, né? Porque ninguém é feliz doente. Então, a gente precisa também ter a saúde física. Os orientais dizem isso com muita propriedade, que quando o ser humano tem essa saúde em equilíbrio, na verdade, ele se torna um ser humano mais feliz. Quando ele tem alguma doença em alguma dessas saúdes, automaticamente isso vai refletir ao seu corpo de forma direta. Bom? E aí, na verdade, Victor Hugo diz o seguinte, que 40 anos é velhice para a juventude e 50 anos é juventude para a velhice. Por que isso? Em 1948, lá como mostrei para vocês, a OMS, quando ele tinha o conceito de que saúde, na verdade, qualidade de vida, era você não ter patologia, eles diziam isso por quê? Porque em 1948, a vida média do ser humano era 56 anos de vida. Ou seja, as pessoas morriam muito jovens. Ou seja, se tivéssemos naquela época, uma grande parte aqui estaria a cadeira vaga, né? Como a minha também, eu não estaria aqui fazendo a palestra para vocês. Então, as pessoas, na verdade, elas morriam, poucas delas tinham algum problema de saúde. Por quê? Porque, normalmente, quanto mais você vai vivendo, mais você vai acarretar problemas na sua vida. Ou seja, maior vai ser o desgaste físico seu e emocional, automaticamente isso vai refletir diretamente para você. Então, as pessoas morriam novas, porém, quase que a grande maioria saudáveis. Então, se achava que para ter qualidade de vida, precisaríamos ter uma saúde plena física. Hoje, a média de idade, hoje, segundo a organização, é de 83 anos. E nós já estamos falando que em poucos anos à frente, nós chegaremos a ultrapassar a marca de 100 anos. Tudo isso em função da própria tecnologia que a gente tem hoje, de vacinas, de medicamentos, de treinamentos, para que você, e até consciência, na verdade, da população, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, nós vivemos hoje muito mais do que nós vivíamos no passado. Porém, a partir dos 50 anos, é que você, entre 40 e 50 anos, que você começa a ter alguns desgastes, e aí você começa a ter alguns problemas para você poder tratar. É fato que, quanto mais nós vamos envelhecendo, mais problemas nós teremos. Isso acontece com qualquer tipo de ser humano e também com qualquer tipo de máquina. A partir do momento que você vai fazendo com que aquela máquina trabalhe durante vários anos consecutivos, existe um desgaste natural e para isso há necessidade de reposição de peças. Ok? Vamos lá. E aí vem uma pergunta aos senhores. Como é que está o sono de vocês? Como é que vocês estão dormindo? Alguns conseguem dormir na palestra, outros não dormem em casa, né? Aí chega em casa, não dorme, a mulher briga, né? Por que briga? Porque dormiu na palestra, aí não tem sono. Chega em casa, a mulher, não estou com sono, tá? Não sei. É mais ou menos assim. Mas só para vocês entenderem, o sono hoje faz parte da saúde. Todo ser humano, ele tem por obrigação de dormir pelo menos 8 horas por dia. 8 horas por dia. Aí o que acontece? As pessoas falam assim, eu não consigo, eu só durmo 5. Não tem problema. Mais ou menos para vocês entenderem, o sono é como se fosse um banco de investimentos. Você tem uma fatura para pagar lá de R$200, certo? Todo mês. Só que esse mês eu só paguei 150. O que aconteceu? Ficou 50 acumulado. No outro mês, eu só pago 150.
vai ficar mais 50 acumulado. E assim a coisa vai acumulando. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar para vocês. A gente vai ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro, chega lá na frente, tudo aquilo que a gente ganhou, nós vamos ter que reverter para a nossa saúde e para o nosso sofrimento. Então é importante que a gente saiba equilibrar a nossa vida. E o sono, ele tem uma vital importância para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. E dormir bem não é roncar, e nem às vezes as pessoas deitam e roncam, mas eu ronquei, tá, não sei o quê, acordei no outro dia. Isso não faz parte. Para você ter, na verdade, uma qualidade de sono, você tem que chegar a um certo estágio aonde você consegue equilibrar, na verdade, todo o teu organismo. E isso você só consegue se você tiver uma profundeza adequada desse sono. Hoje existem estudos, na verdade, feitos por médicos, que muitas patologias, elas vêm em virtude da falta de dormir. As pessoas, ou por dormir mal, ou por não dormirem o prazo adequado, elas começam a ter algumas patologias e algumas dores que até então, no passado, não era constado ainda na medicina. Tá, ok? Então, estudos já revelam isso. E aí, só para vocês terem uma ideia, os efeitos que a falta do sono dá. Na parte psicológica, ele dá o baixo raciocínio. Lembra quando alguém fala alguma coisa para vocês estão conversando com alguém, a pessoa te fala uma notícia, você vira do lado, aí você volta e fala, mas o que foi mesmo que você falou? Eu não consigo guardar isso, tá ok? Então lá, reação lenta, ou seja, você demora muito para processar isso na tua cabeça. A pessoa às vezes te conta uma piada, depois de 5, 10 minutos que você vai rir, porque até processar, entender, o que é isso na verdade? É um problema também da falta do sono. Depressão, muitas das pessoas hoje têm depressão em função de não dormirem adequadamente, tá bom? Desordens mentais, ou seja, você começa a ter alguns retardamentos de forma muito leviana, né, que não chega a fazer de você um retardado mental, mas você começa a ter alguns retardamentos, na verdade, em função da falta do sono. Problemas de memória, ou seja, você já não consegue guardar aquilo que lhe é falado, você já não tem tanta paciência também, porque você já está num nível de irritabilidade muito grande, ok? Aí a gente vai falar sobre mau funcionamento do sistema imunológico, nós vamos falar também sobre aumento de obesidade. Então, você está fazendo um monte de tratamento para emagrecer e, no final das contas, você está engordando. O sono é um dos itens que pode atrapalhar no teu regime. Saiba disso. Então, a falta do sono pode fazer com que você engorde em vez de emagrecer. Ok? Hipertensão arterial, risco de doenças do coração e risco de diabetes. Olha quantas coisas estão agregadas por um simples fato que nós fazemos comum, que é de dormir. Então, às vezes, a gente não dá muita importância ao sono, e aí, com certeza, a gente vai pagar essa conta lá na frente. E aí eu pergunto, como é que vai sua circulação? Lembra lá que eu falei para vocês? Nós temos 3 tipos de problema. A hereditariedade, que é aquilo que a gente já traz dentro do nosso organismo, a gente já nasce com aquilo. A gente tem o problema de circulação e a gente tem o problema de coluna. Então, agora eu chamo a atenção para vocês como vai sua circulação. E eu achei bastante interessante esse desenho, que ele tem o coração, na verdade, o cérebro passando o bastão para o coração. Não sei se vocês já conheceram aquela prática esportiva do passagem de bastão, que saem correndo, aí um passa o bastão para o outro e tudo mais. O que acontece? Se você deixar o bastão cair, ou se você demorar para passar o bastão, automaticamente, se deixar cair, você perde a prova, e se você demorar para passar o bastão, você também perde porque alguém vai ser mais rápido do que você. E aí o que acontece? O nosso cérebro está diretamente ligado ao nosso coração. O coração é o responsável para fazer o bombeamento, mas o cérebro tem uma participação muito importante em relação a isso. Se você não conseguir oxigenar bem o teu cérebro, que é o alimento principal que o teu cérebro precisa, automaticamente você vai ter algum problema em relação à parte da sua circulação. Ok? E aí vamos falar de algumas doenças comuns, ou alguns incômodos, na verdade, mais comuns. Então, começando pela coluna, nós temos também o estresse e depressão, isso é uma doença recente,
é uma doença que deve ter em torno aí de 35 a 40 anos para cá. No nosso passado, por exemplo, a gente se perguntasse há 40 anos atrás se você estava com estresse, o cara falou, não comi isso hoje não, porque não sabia do que se tratava. Hoje nós temos o estresse infantil. Nós temos crianças com 7, 8 anos passando por terapias por causa do estresse infantil. E a gente vai explicar um pouquinho lá para frente. Nós temos os inchaços nas pernas, que é um problema de circulação. Nós temos também dores no pescoço, que aí é um problema voltado para a coluna. Nós temos cãibras, nós temos aqui dores de cabeça, mau funcionamento de intestinos, reumatismo, dores lombares, gota, diabetes, mau funcionamento dos rins. E, por último, aí nós temos o bruxismo, né? O bruxismo, para quem não sabe, é o índice de estresse elevado, onde a pessoa à noite fica raspando os dentes, né? E tem algumas pessoas que não se percebem disso, né? Isso vai desgastar não só os dentes, como machucar o maxilar e tudo mais. Percebam que todas essas doenças que nós estamos aqui, ou todos esses incômodos que nós temos aqui, ele é proveniente de 2 fatores, ou é coluna ou é circulação. Na maioria das vezes, ou é coluna ou é circulação. Ok? Vamos lá. E aí, vamos falar um pouquinho sobre energia. O mundo, ele é composto de energia. Queira os senhores sim ou não, algumas pessoas levam para o lado religioso, tá? Mas não tem nada de religião nisso aqui, é pura verdade. O mundo é feito de energia, tá ok? E nós podemos nos beneficiar dessas energias ou não, cabe a nós tomarmos algumas decisões. E aí nós temos uma das energias chamada energia eletrostática. De vez em quando você não encosta numa pessoa ou no carro e não toma um choque. Caramba, estou dando choque, agora virei elétrico. Sim, você tem uma energia chamada energia eletrostática. Essa energia ela é acumulada, na verdade, dentro de você, e todos os dias nós cultivamos essa energia, porque nós geramos essa energia de forma prática, o nosso próprio organismo gira essa energia, e essa energia, na verdade, a gente acaba, esse choque que a gente dá na pessoa do lado, ou que a gente dá no nosso carro, que a gente toma, na verdade, esse choque, é uma maneira de para-raio essa pessoa. Por quê? Ela está tirando um pouco desse excesso de energia que você tem. E essa energia eletrostática, ela normalmente se aloja justamente aonde? Em cima da sua coluna, em cima do seu pescoço. Então, ela fica aqui em cima. Ela ficando aí em cima, ela vai, na verdade, de uma certa maneira, ela vai constranger, na verdade, a musculatura, ela vai contratar a musculatura, evitando com que chegue mais oxigênio ao teu cérebro. Por isso que nós temos tantos problemas hoje em relação à parte da cabeça. Por quê? Porque nós temos pouca oxigenação, e essa oxigenação é o que faz a gente ter mais sonolência, é o que faz a gente ter queda de cabelo. Então, muitas das vezes, as pessoas acham que, as mulheres principalmente, quando tem queda de cabelo, ela acha, a primeira coisa que ela recrimina é o shampoo. E muitas das vezes o problema não está no shampoo, às vezes o problema está na coluna, tá ok? Claro que cada caso é um caso, mas tem muitos casos, por exemplo, que são focados em relação à parte da coluna. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a magnetoterapia. Os antigos costumavam dizer que faz bem andar descalço na terra. Por quê? Porque você descarrega a energia e recarrega de uma nova energia. É exatamente isso. O nosso planeta ele é feito de magnetismo. O que acontece? Entre 650 a 700 Gauss, Gauss é a medida magnética. Quando você pisa descalço na Terra, essa energia eletrostática ela sai do seu corpo imediatamente. Por quê? Porque você tem um contato diretamente com a Terra. E hoje, para que você não tenha essa energia acumulada em cima dos ombros, que nós chamamos vulgarmente de estresse, para você tirar o estresse diário do seu corpo, você precisa, pelo menos, andar 3 horas por dia descalço na terra. Ou ficar 3 horas abraçado com uma árvore. Só que se você ficar abraçado com uma árvore durante 3 horas todos os dias, no mínimo, no segundo dia vão te colocar no manicômio, porque vão achar que você é louco. Mas essa é uma grande realidade. É uma maneira que você tem para que você possa tirar todo o estresse do seu corpo, ou tirar uma grande parte dele em relação à terra. Você vai estar fazendo com que a terra, na verdade, possa consumir aquela tua energia negativa, trazendo uma energia positiva para o teu organismo, ok?
Aí nós temos a síndrome da escassez magnética. A falta do magnetismo no nosso corpo vai fazer com que nossa corrente sanguínea ele seja mais lenta. Por que mais lenta? Porque nós temos, dentro da nossa corrente sanguínea, nós temos partículas de ferro também. Lembra quando nós éramos pequenos, nossos pais falavam assim, come feijão, porque feijão tem ferro. E é uma grande realidade, nós temos partículas de ferros minúsculas no nosso corpo, que ao contato com o magnetismo, essa vibração faz com que haja uma corrente mais saudável em todo o nosso corpo, trazendo mais vitaminas, proteínas e oxigenação. Isso faz com que a gente tenha menos dor, com que a gente tenha menos problema. Ok? E aí vamos falar um pouquinho sobre o infravermelho longo, que é a outra energia. Nós, seres humanos, dependemos de duas energias. Uma é a que vem do chão e a outra é a que vem do sol. A que vem do sol nós chamamos de infravermelho longo. O que é isso, na verdade? Percebam, quem tem aqui animais de estimação aqui? Levanta o braço. Uma grande maioria, né? O que acontece com o seu animal de estimação entre 9 e meio-dia? Ele vai procurar o sol, não é isso? Ele se estica no sol. Eu tenho 2 Yorkshire, 2 cachorrinhos pequenininhos, que são altamente peludos, e nesse período, entre 9 e meio-dia, eles vão lá e se esticam no sol. Se nós olharmos, na verdade, um gato ou um cachorro, se esticar no sol, com aquele monte de pelo, para passar calor, não, eles vão pegar energia. Entre 9 e meio-dia, entre os raios solares, existe um dos raios chamado infravermelho longo, que é o que traz a vitamina D para o nosso organismo e que faz com que a nossa circulação se torne-se melhor. Por quê? Quando a gente recebe esses raios solares, nós temos algumas partículas de água no corpo, ou seja, várias partículas de água, porque 2/3 do nosso corpo é água, 1/3 é pele e osso, então a maior parte do nosso corpo é água, é constituída de água, o nosso sangue é água, tá ok? O que acontece com essa água? Quando nós não temos o contato com o sol, o nosso corpo pega essas moléculas de água, que nós chamamos de clusters, e esses clusters é onde nós temos vitaminas, proteínas, radicais livres e oxigenação. O organismo olha para aquela célula de água e fala assim, ali tem o que eu preciso, mas eu não sei o que fazer para quebrar essa molécula. Aí o que ele faz? Ele deixa armazenado. É o que a gente chama de retenção de líquido. Por que nós temos tanta retenção de líquido? Porque essas moléculas não são quebradas e o nosso organismo não abre mão daquilo porque ele sabe que aquilo são nutrientes necessários. Quando você entra em contato com os raios solares do infravermelho longo, automaticamente elas se quebram, colocando na rede sanguínea mais vitaminas, proteínas e oxigenação. E os radicais livres vão para a nossa bexiga, onde a gente vai eliminar através da urina. Ou seja, é normal você, quando vai para a praia principalmente, ou quando você está numa piscina, você ter a vontade de ir mais vezes ao banheiro. Por quê? Porque você vai ter mais água na tua bexiga em função da quebra das partículas de água que você tem no corpo. Então vejam bem, nós precisamos de duas energias. Aqui vem do chão, que é a magnetoterapia, magnetismo, e aqui vem do sol, que é o fóton íon, ou seja, que é o infravermelho longo. Só para vocês terem uma ideia, jamais o seu animal de estimação, você vai ver ele às 2 ou 3 horas da tarde esticado ao sol. Por quê? Porque esse período, na verdade, só tem calor, já não tem mais o infravermelho. E o que ele está procurando não é calor, ele está procurando justamente um motivo para que ele possa trazer mais energia e mais vitamina D para o organismo. Questão de uns 15 anos para cá, os médicos têm atestado para quase a maioria das pessoas vitamina D, coisa que a gente no passado nunca tivemos isso. Por quê? Porque no passado a gente tinha um contato mais direto com o sol. Hoje as pessoas moram em apartamentos, então o cara acorda no apartamento, ele pega o carro dele no subsolo, vai trabalhar, que é um outro prédio, ele entra no subsolo, pega o elevador e sai à noite, ou seja, não tem contato nenhum com o sol. O que vai acontecer? Abaixa a vitamina D, aumenta, na verdade, os problemas que ele poderia estar evitando se caso tivesse mais vitamina D no organismo. Ok? E aí eu falo, como é que vai sua coluna? Como é que vai sua coluna, na verdade? Então, a gente precisa entender aonde que minha coluna dói e por que ela dói. Muitas das vezes, a gente não percebe que a dor é na coluna, mas nós temos alguns problemas que são derivados do problema da coluna, ok? Então, é importante a gente entender.
E aí, quando eu falo de coluna, claro que existem vários tipos de problema de coluna, mas principalmente a grande massa hoje tem um problema voltado naquela parte de baixo, que é a parte lombar. E alguns têm na parte de cima, que é na parte cervical. Na parte cervical, ela está muito alinhada com o problema de estresse que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Essa energia negativa em cima dos ombros faz com que você estresse a parte, fazendo com que estrangule os nervos que liguem à sua cabeça, diminuindo a oxigenação. Isso acaba te trazendo algum problema, como insônia, dores de cabeça, torcicolos e bruxismo, e aí não tem mais um monte de problemas gerados nessa parte. Agora, a parte de baixo, que é a lombar, é uma das partes principais. Por quê? Ele pode, muitas das vezes, hoje, segundo o Ministério da Saúde, alguns dos casos de diabetes diagnosticados são problemas hoje de coluna e não problema de pâncreas. Então, muitas das vezes, tem diabético ou pré-diabético tratando o pâncreas, sendo que, às vezes, o problema dele está na coluna. Hoje, nós temos problema de intestino preso, que já foi, através da própria medicina, verificado que o problema não está no intestino, o problema, muitas vezes, pode estar na coluna também. Então, cada caso é um caso, mas já existem, na verdade, alguns médicos que já estão tomando uma consciência maior em relação à própria a relação entre a coluna e o tipo de problema que a pessoa possa apresentar, tá bom? E aí vem a pergunta, qual é a altura ideal do travesseiro? Então, esse é um problema que, normalmente, eu tenho feito algum trabalho com alguns quiropraxistas. Quiropraxista é um especialista que cuida só de coluna. E, às vezes, perguntam para os médicos, mas qual que é o melhor travesseiro? É o da NASA, é o de pena de ganso, é o de espuma, de flocos e tudo mais. Bom, aí, cientificamente, foi constatado que a diferença que nós temos entre a cabeça e o nosso corpo é uma relação entre 5 a 6 centímetros. Claro que existem algumas diferenças, mas a grande massa, ela tem essa relação entre 5 a 6 centímetros. Todo travesseiro que for acima disso ou abaixo disso, ele pode comprometer diretamente a tua coluna cervical. E isso pode trazer alguns problemas, como dor de cabeça, insônia, irritabilidade, falta de memória, etc, 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 etc. Por que isso? Porque nós pressionamos demais, principalmente para quem utiliza travesseiros altos. Tem pessoas que, além de um, tem dois, né? Então, fica 3, no caso com 3... você fica com a coluna totalmente pressionada, e isso faz com que diminua a oxigenação no teu cérebro, e isso te traz um problema de ordem grave, dentro de um futuro muito próximo. Então, o ideal é que a gente possa trazer o mais próximo entre 5 a 6 centímetros, que é a diferença que nós temos entre a cabeça e o corpo. Algumas pessoas acham que a diferença entre a cabeça e o corpo é essa medida do ombro, mas não é verdade, porque ninguém vai dormir dessa maneira aqui no colchão. Humanamente impossível, até porque você dormiria em cima do teu braço, você em curto espaço de tempo, teu braço ia roxear porque não ia ter nem circulação. Então, a gente tem essa medida mais ou menos, que é o ideal para que você possa arrumar a sua coluna da parte de cima. Okay? Bom, e aí vem os problemas na área lombar. Percebam que o problema da área lombar é justamente essa região aqui, né, na região da cintura, que é justamente onde a gente faz a envergadura da coluna. Porque, no fundo, nós fomos feitos para andarmos de 4, e aí, quando nós teimamos em andar de bípedes, na verdade, nós acabamos meio que tirando a coluna fora do eixo. Então, todos os dias, quando nós acordamos, dependendo da maneira com que a gente levanta da cama, nós podemos criar um problema sério na nossa coluna. Tanto é que você tem todos os problemas que você tem organicamente, lembre-se que, se não for de circulação, o problema pode ser da sua coluna também. Okay? E aí vem uma coisa que é importante. Qual o tempo útil de um colchão convencional? Então, o colchão, seja ele feito de mola ensacada,
mola separada, de espuma, de caixote de madeira revestida com espuma, não importa do que ele seja feito, ele é um colchão. E o colchão, na verdade, ele tem uma durabilidade, a vida útil. O que é a vida útil de um colchão? É o tempo que ele não deforma. A partir do momento que ele deformou, ele já começa a atingir e a prejudicar a sua coluna. Para isso, então, nós precisamos entender que todo colchão, sendo ele feito de molas ensacadas, molas separadas, feito ele de caixote de madeira, não importa, ou totalmente de espuma, a primeira camada do colchão é aquilo que vai determinar uma postura melhor e mais adequada à sua coluna. E, normalmente, o que acontece? Essa parte de cima ela é feita de quê? De espuma. E a espuma tem uma qualidade. Qual é a qualidade da espuma? Reter umidade. Ou seja, toda noite de sono, nós desprendemos por nosso colchão cerca de 40 a 50 ml de líquido, que é o suor natural do nosso corpo. Ok? Quando a gente desprende esse líquido para o nosso colchão, esse suor para o nosso colchão, o que ele faz? A parte de cima, que é a parte depois do tecido, vem a parte da espuma, a espuma retém essa umidade, com o calor do corpo, ele transforma isso em fungos, bactérias e ácaros. Isso para vocês terem uma ideia. Um colchão de casal, sendo utilizado por 2 pessoas, num período de 1 ano, ele chega a bater mais de 2 trilhões de fungos, bactérias e ácaros. Aí está o motivo porque tantas pessoas hoje têm problema de respiração, porque elas dormem em verdadeiras piscinas de fungos, bactérias e ácaros. Se vocês pegarem hoje, por exemplo, os jovens abaixo de 25 anos, você tem uma série de problemas chamada IT, né? Renite, sinusite, não sei o que, tudo vindo da parte respiratória. Por quê? Porque não só o travesseiro dele, que é feito de espuma, como também o seu colchão, eles se tornam verdadeiras piscinas de fungos, bactérias e ácaros. E isso vai implicar diretamente na circulação. Só você vê quem tem algum problema de IT. Alguém tem problema de IT aqui? Não. Várias pessoas, né? Percebam que o maior problema que você tem é quando você acorda. Normalmente, quase a maioria das pessoas, quando acorda de manhã, é o maior pico que ela tem de problema. Por quê? Porque ela ficou a noite toda respirando essas impurezas, ok? E outra coisa que é interessante também, se vocês observarem, e vocês pegarem hoje, quando chegarem na sua casa, façam um desafio. Vá lá, levante o travesseiro, você vai palpar seu travesseiro, debaixo do seu travesseiro, e você vai ver que o seu colchão está intacto do dia que você comprou. Aí você pega 4 palmos para baixo, e você vai perceber que já houve uma deformação. E essa deformação ocorre aonde? Justamente na parte lombar. Por que isso aí? Porque exatamente é a parte mais pesada do nosso corpo, é a parte do quadril. Por ser a parte mais pesada, ser a parte do quadril, ela acaba criando uma cavidade. E aí ela começa a pinçar a coluna justamente nessa região, que é a região que eu mostrei para os senhores lá, e aí é onde vocês começam a ter reflexo, e aí começam a ter alguns tipos de dores em relação a esse tipo de problema. Então, vejam como é importante você ter um colchão de boa qualidade, um travesseiro de boa qualidade, e o mais importante disso, ficar atento para ver qual o prazo de validade que ele vai deformar. E o prazo de validade hoje de um colchão bom, eu estou dizendo um colchão bom, seja ele o material que for, seja ele de molas ou não molas, hoje o tempo médio de um colchão, ele gera em torno de 1 ano e meio. Então, nós temos hoje um colchão bom, você vai pagar na faixa aí acima de 2.800, 3.000 reais, não sei. Abaixo disso, não acredito que consiga alguma coisa de qualidade. E você vai ter esse colchão aí num período aí de 1 ano e meio, provavelmente. Ele pode se alongar um pouquinho mais se você, a cada 1, 2 dias, fizer uma rotação no seu colchão. Por quê? Evita... Oi? Evita, na verdade, com que você... faça com que o teu colchão crie, na verdade, aquela onda, né?
aquela ondulação, muito obrigado, aquela ondulação no seu colchão. E para quem é casado e já tem há mais tempo, para ver se realmente o seu colchão já deu tempo de vida útil ou não, é simples, tente inverter de lugar. Dorme o homem no lugar da mulher, a mulher no lugar do homem, e vê se consegue se encaixar as peças. Se encaixar as peças, beleza, sinal que ainda tem mais um tempo de duração. Se não se encaixar, com certeza já está na hora de fazer uma troca. E isso é uma cultura que nós não temos. Nós normalmente compramos o colchão e nós só vamos trocar quando a gente não aguentar mais de dor nas costas, depois de tomar um monte de remédio. E é fácil. Por quê? Você vai deitar. É simples. Você deita ruim e acorda pior do que quando você deitou. Aí você já começa a ver que já está começando a hora de poder fazer a troca. Ok? E aí, existe hoje no mercado alguns colchões chamados terapêuticos, né? O que tem de diferença, na verdade, o colchão natural para o colchão terapêutico? Existem algumas diferenças básicas. Primeiro, começa que o colchão terapêutico, alguns deles, hoje os japoneses desenvolveram um produto até muito interessante, chamado de Rabatan. Esse produto, só para vocês terem uma ideia, ele é similar a uma espuma. Por que ele não é uma espuma efetivamente? Porque ele não retém umidade. Então, se você pegar eu tive até o prazer de trazer um pedaço aqui, que me cederam. Esse Rabatan, para você ter uma ideia, se você jogar um copo d'água aqui em cima, ele escorre 100%, não ficando nenhuma partícula de água nesse processo. Por quê? Ele não retém umidade automaticamente, ele não tem fungos, também não tem bactérias. Por quê? Porque ele não reteve umidade, o que é normal numa espuma. Só para vocês terem uma ideia, esse Rabatan, ele é desenvolvido e o segredo dele é o mesmo segredo da Coca-Cola e o mesmo segredo do catupiry. Você pode fazer qualquer refrigerante chamado cola, mas você nunca vai chegar a uma Coca-Cola. Você pode fazer qualquer requeijão chamado piri no final, mas nunca vai chegar no requeijão catupiry. A mesma coisa os japoneses desenvolveram. Eles desenvolveram esse modelo de espuma chamado de Rabatan, que você pode tentar fazer qualquer tipo de espuma, mas nunca vão conseguir chegar no Rabatan por causa dos mistérios que tem dentro dessa formação. E o que isso faz? Primeiramente, vocês veem que ele parece aqui uma caixinha de ovos, né? Você olhando assim, a grosso modo, eu falo, vou dormir em cima disso? Os japoneses dormem em cima disso. Por que isso aqui? Porque nós só temos sensibilidade em 3 partes do corpo. É palma das mãos, planta dos pés e ponta da língua. Qualquer outra parte que nós colocarmos aqui, nós não conseguimos identificar, porque nós não temos sensibilidade. Eu vou passar aqui, vocês podem colocar isso em cima do braço da cadeira e tentam pôr o antebraço. Vocês vão perceber que vocês não têm como perceber essas bolinhas. Por que isso? Porque numa noite de sono, foi feita uma pesquisa que você se mexe cerca de 30 a 40 vezes por noite. Uns mais, outros menos. E assim que você estiver se mexendo em cima de uma plataforma de Rabatan, o que vai fazer? Vai fazer com que você tenha uma massagem em todo o teu organismo, em todo o teu corpo, porque ele vai pegar os feixes de Doin. O que são feixes de Doin? São feixes nervosos. E aí, se você perceber, aqui dá para a gente ver, é como se fossem dedos mesmo. Então, imagina você dormindo durante 8 horas, se mexendo, fazendo uma massagem. É como se alguém estivesse fazendo uma massagem para você, no teu corpo, durante as 8 horas de sono que você teria. Automaticamente, você acordaria muito melhor. Além disso, ele vem com umas pastilhas pretas. Que são essas pastilhas pretas? Essas pastilhas pretas, na verdade, são ímãs a 700 Gauss, que criam uma barreira magnética em torno aí, mais ou menos de 30 a 35 centímetros, aonde você, ao deitar, é como se você estivesse descarregando, deitando diretamente na terra. Então, é a mesma coisa se você estivesse deitado na terra, descarregando toda a tua energia eletrostática, ou seja, toda a tua energia negativa, tirando todo o estresse. E aí, por último, você tem aquelas bolinhas em azuis. O que são as bolinhas em azuis? É o que os japoneses chamam de fóton.
O fóton íons nada mais é do que o infravermelho longo. Ou seja, os japoneses pegaram titânio, alumínio, platina, prata e ouro branco, juntaram todos esses minérios e essa composição conseguiu extrair a mesma energia do que o Sol entre as 9 e meio-dia. Ou seja, ao você deitar numa plataforma dessa, ele não só vai tirar todo o estresse do teu corpo, como também vai diminuir as inflamações, porque ele vai quebrar as inflamações, vai melhorar, na verdade, a tua corrente sanguínea, além da massagem que você vai fazer espontaneamente, porque você vai dormir, e automaticamente você vai acordar renovado todos os dias. Só para você ter uma ideia, hoje, as pessoas que dormem e têm o prazer de dormir hoje nesses aparelhos terapêuticos, a probabilidade dele ter um AVC ou dele ter algum problema vascular é em torno mais ou menos de 3 a 4%. As pessoas que dormem num colchão normal, isso sobe para 38%. Só para vocês terem uma ideia o que é isso. Por quê? Porque o aspecto principal é tirar o estresse e melhorar a circulação. Lembra que eu falei no início? Nós temos 2 problemas, que é coluna e circulação. E isso faz toda a diferença no ser humano, tá bom? Vamos lá, continuando. Aí a gente fala um pouquinho da nossa cultura de saúde. A cultura ocidental é mais ou menos isso, né? Pelo menos os últimos médicos que eu tenho passado, nos últimos 54 anos, é assim. Você chega lá com qualquer tipo de problema, ele vai olhar para você, vai mandar fazer alguns exames e vai lá te receitar aí de 3 a 5 remédios, né? Por que nunca dá um remédio só? Porque normalmente ele tem que dar 3 remédios, porque um tem que cobrir a deficiência do outro. Então, você está, por exemplo, com uma dor de estômago, uma dor de cabeça, te dá um remédio para tirar a dor de cabeça, mas tem que te dar um outro remédio por causa do estômago, e depois vai pegar o fígado também, e assim sucessivamente. Pelo menos é assim. Tem alguma coisa de errado nisso? Nada errado. Porque é assim que os nossos médicos, e é uma classe bastante prestigiada, são assim que os nossos médicos aprendem a trabalhar com a nossa saúde, ok? Então, tudo é através da indústria química farmacêutica. Então, isso faz com que você acabe tendo, na verdade, alguns problemas colaterais que você não tinha, em função da quantidade de remédios que você acaba tomando. E quanto mais vão passando-se o tempo, mais vai se acumulando naquela caixinha de sapato a quantidade de remédios que a gente vai comprando para poder nos entupir cada vez mais de drogas, se são drogas lícitas, para poder amenizar os tipos de dores, ok? E aí a gente pega um pouquinho da cultura oriental. Então é assim, os orientais entendem o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, um problema no estômago, o que nós fazemos? Vamos correndo na farmácia, compramos um remédio e se automedicamos. É assim? Depois que não deu certo, a gente procura o médico. Aí chega para o médico e fala: doutor, eu estou com um problema no estômago, comprei esse remédio aqui e não resolveu o problema. Ele já sabe que aquele remédio não resolveu o problema. Então, eu falo assim: pare de tomar esse e toma esses outros 3 aqui. Daqui a 3 dias, se você não melhorar, você volta aqui que a gente troca o remédio. Não é mais ou menos isso? Ok. Os orientais, como é que eles falam? Quando você tem um problema de estômago, ele procura o acupunturista ou o mocho combustão. Por que isso? Porque ele sabe que o problema não está no estômago, o problema está na energia que envolve o seu estômago. Então, quando ele vai na acupuntura, automaticamente, ele vai quebrar aquela energia negativa que tem o estômago, consequentemente, ele já começa a tomar chá de ervas. Para quê? Para ele poder ajudar o seu próprio organismo a combater aquele tipo de problema. Não é à toa que você vê alguns orientais. Nós tivemos agora, essa semana que passou, teve um senhor de 103 anos que participou de uma corrida lá no Japão, com 103 anos. Coisa que a gente, às vezes, aqui com 50, 60 anos, não conseguimos nem levantar da cadeira. O rapaz com 103 anos estava correndo uma maratona. Tudo bem que ele chegou em último, mas os corredores tinham pelo menos 1/3 da idade que ele tinha. Então, vejam bem como isso é importante. Então, essa é a filosofia de cultura que nós temos entre os ocidentais e os orientais. Então, isso nos ensina o quê? Que a nossa medicina, ela está ainda um pouco atrasada. Nós precisamos abrir um pouco mais de espaço.
Hoje, quando a pessoa tem um problema de coluna, normalmente, em vez do médico mandar ele fazer um pilates para dar uma fortalecida na musculatura, em vez de fazer um exercício aquático, que é muito importante, seja ele qual for, mesmo uma caminhada dentro de uma piscina é muito melhor, porque você não vai impactar diretamente o seu joelho ou qualquer outra parte do corpo. E hoje, na verdade, em vez de ficar dando remédios, porque os remédios são paliativos, eles podem te ajudar momentaneamente, mas podem trazer, ao longo do tempo, um outro prejuízo à sua saúde, tá bom? Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a cada um dos senhores por estarem aqui presentes. E eu deixo essa mensagem para vocês, que não é um adeus, apenas um até breve, que nós vamos estar se encontrando ainda muito por aí, tá bom? Depois, quem tiver interesse, eu tenho o meu contato pessoal para poder passar para vocês, para a gente poder trabalhar nessa situação. Obrigado por enquanto.